Olá, Felipe Moura aqui, tudo bem contigo? Eu estou bem empolgado para começar essa semana aqui com um monte de coisa muito legal pra gente discutir nessa, que é a Weekly número 405. Olha só, logo depois da 404, que deu lá um problema de not found, né? Pra quem não acompanhou, dá uma olhadinha lá, que foi um vídeo muito inspirado que a gente acabou produzindo pra vocês. Foi também a Weekly que rolou antes da Brasil JS Conf, então até por isso que a gente não tava com muito tempo pra trabalhar nela e fazer uma edição. Mas igual rolou uma brincadeira que não tinha como fugir, né? Do número 404 da Brasil JS Weekly. Então agora nós estamos na edição número 405 com assuntos bem relevantes da semana, tá? Que incluem aí a queda livre do Facebook, inclui também o Next.js e o que rolou na NextConf, né? Novidades inclusive com o Photoshop que roda na web, olha só que coisa mais louca. E muito mais coisas muito legal aqui que eu tenho para discutir com vocês, novidades do Node, updates de versões, dicas inclusive para usuários de Windows. Então fique aqui comigo e já dá aquela divulgada no vídeo, manda pros colegas, manda pros amigos, né? Colegas de trabalho, de faculdade, ajuda a divulgar nas redes sociais aí, vamos fazer esse vídeo bombar. Bom, eu não podia começar essa semana aqui sem falar justamente da Brasil JS Conf que rolou, né, há poucos dias atrás. E foi quinta, sexta e sábado com muito conteúdo. Foi uma das primeiras vezes que eu consegui ficar de fato assistindo e acompanhando todas as palestras, né? E claro, subindo no palco, interagindo com a galera, interagindo no chat. Foi muito legal e eu já tava fazendo um monte de anotações ali porque rolou um monte de conteúdo assim, ó, de extrema qualidade, conteúdo que realmente eu tirei várias dicas ali. Então, quem se inscreveu e acompanhou ao vivo, espero que tenha gostado. Deixa nos comentários aqui o que acharam da experiência, né? Se visitaram os stands virtuais também, o que acharam de tudo que rolou ali com a tradução simultânea, né? E pra quem não se inscreveu, ainda fica a dica, vocês ainda podem se inscrever, inclusive, tá? E podem entrar lá que por 30 dias o conteúdo fica completo da live disponível pra todo mundo que se inscrever agora, tá? Rolou muita coisa legal, espero que tenham gostado e deixa a gente saber aí nos comentários. E também a gente tem uma novidade legal aqui para anunciar sobre lançamentos de versões, né? Que a gente começa com o Node 17, olha só, muito bom. E ele está trazendo várias coisas aqui bastante relevantes para o ecossistema do Node, tá? Algumas que eu gostaria de destacar, por exemplo, inclui um update da V8, né? Da V8, a engine que eles utilizam. Eles estão oficialmente utilizando a engine agora 9.5 da V8, tá? Eles têm várias outras coisas relacionadas, inclusive a debugging. Então agora eles estão com uns detalhes a mais no stack tracing ali. E quando dá um erro que realmente mata o serviço que está rodando em Node, ele também vai mostrar agora qual é a versão do Node atual que está rodando. Então isso já facilita ali na hora de debugar, né? De repente tu estava rodando uma versão no teu local, deu um problema e derrubou um server ou um ambiente de homologação, tu vai ver lá, opa, a versão não está batendo, né? Então já vai dar uma dica rápida ali na hora, já meio que joga na tua cara assim, dizendo, olha só, né, a versão que tu tá rodando aqui é essa. Então isso ficou muito bom. E uma coisa que eu achei sensacional, tá? É justamente um trabalho que eles estão fazendo há algum tempo já, de trazer promises para as APIs nativas, né, do Node. Isso é uma coisa muito relevante, muito bom, e é um movimento importante que eles estão fazendo, tá? E eles estão fazendo isso já faz algum tempo e tem funcionado. Então tem várias chamadas ali que eles estão fazendo, que estão justamente tratando, né, coisas que antes tu precisava fazer utilizando ali um callback, passando uma função a mais, né, e o que gerava um pouco daquele callback hell. Agora o pessoal está disponibilizando essas APIs utilizando promises. Inclusive, tu pode agora utilizar o await, né, em higher level, né, diretamente no código ali. Então tu consegue fazer uns imports e depois usar os awaits e etc. das suas funções utilizando diretamente no Node. Isso aí ficou muito bom. Como eles estão utilizando promises nessas APIs que são as nativas do próprio Node.js, então agora pode dar um await dessas próprias APIs, né? A gente acaba muitas vezes utilizando bibliotecas ou dependências que simplesmente encapsulam uma API nativa colocando um promise nela, né? Ou a gente cria uma função para poder fazer essa camadinha ali em cima. Agora eles estão fazendo esse trabalho para que o pessoal não precise mais fazer isso. E essa semana rolou o NextConf, onde o pessoal da Vercel estava divulgando ali várias novidades do Next.js, né? Um framework JS, um dos mais utilizados, inclusive, na atualidade. Então, para quem está utilizando esse, se tu utiliza, já vão ficar algumas das dicas que a gente vai dar aqui, tá? Porque a gente separou uma lista de destaques que rolaram nesse evento. Entre eles, uma das coisas mais relevantes foi que eles passaram a utilizar agora um compilador Rust para várias coisas, né? Então, várias coisas dos imports ali, forma como ele compila JS de fato, né? E inclusive o CSS também. Eles agora estão utilizando um compilador que foi feito em Rust, e eles que desenvolveram inclusive uma boa parte das ferramentas que esse compilador utiliza, né? E isso deu um build e um fast refresh de 3 a 5 vezes mais rápido, tá? Então eles estão trabalhando bastante na DX, né? A Developer Experience, a experiência de que a gente tem enquanto a gente desenvolve, e eles estão trabalhando muito nisso justamente para enquanto tá trabalhando ali, tu sofre um pouco menos com esses rebuilds e os refreshes, né? E ficou bem interessante isso, legal que tem esse tipo de trabalho, até porque acaba fomentando outros frameworks a trazer esse tipo de solução também.
também para dentro de suas ferramentas. Eles colocaram agora um suporte beta também, a middleware. Então o middleware vai te ajudar a estar ali no meio do caminho, né, entre as requisições que acontecem para as suas páginas. Achei bem interessante porque ele meio que combina o que tu tem ali, né, do Get Static Props com uma coisa mais server-side rendering que vai rodar na hora, e tu tem alguns processos que tu pode fazer, o que inclui até redirects, por exemplo, né, tratamento de erros, validações de segurança, tu consegue colocar ali, então verifica se a pessoa está autenticada ou não, já mata ali antes mesmo de acessar a página. Achei bem interessante e acho que abre portas para muita gente aí resolver vários de seus problemas, né, com um pouco menos de gambiarra ou de pequenos ajustes que às vezes a gente era obrigado a fazer para encaixar ali com a forma como o Next.js funciona, né. Outra coisa relevante é que eles estão iniciando o suporte ao React 18 também. Quem acompanhou inclusive a Brasil.js Conf viu que rolou palestra sobre o React 18 com um monte de assuntos lá listados, né, das novidades que vão rolar, as evoluções do React, para onde a gente está indo, o que a gente pode utilizar, e inclusive é bem legal ver que eles estão identificando os pontos que a comunidade está levantando para eles e estão trazendo isso para dentro da ferramenta, né, para ela ficar atualizada e acompanhando aí as nossas demandas. Foi colocado também suporte a VIF, que é um outro tipo de imagem, né, outro formato de imagem. Esse formato de imagem ele é um pouco mais pesado para compilar, na hora de gerar, fazer a otimização dele, ele pode demorar um pouco mais, então ele está como opt-in, então tu tem que entrar lá e ativar esta opção se tu quiser começar a testar ele. Porém, ele acaba te oferecendo imagens que chegam a ser até 20% menores sem perder qualidade. Ah, sim, uma outra coisa que eles mudaram é que agora a dependência do Node é que ele seja no mínimo na versão 12.22. Por quê? Porque essa é a versão que partiu, né, a partir dela, que começou a ter suporte a módulos nativos no Node. Então, como eles estão forçando bastante a utilização de módulos nativos utilizando o JS, eles estão inclusive trazendo isso para dentro, né, das dependências deles. O que inclusive eu tenho que ressaltar é que começa a habilitar o suporte a imports de URLs, né? Que é outra coisa que a definição dos módulos em JS especifica que poderia ser feito, mas até então a gente não conseguia usufruir diretamente em builds. E agora com esse suporte a gente vai começar a conseguir. E por fim, uma última coisa que eu queria comentar aqui é o React Server Components, que é bem curioso assim essa abordagem que eles fizeram, onde tu consegue ter ali um componente sendo renderizado no server, né, um SSR, porém ele já é renderizado de forma hidratada. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes a gente chega no cliente e daí sim a gente começa a hidratar aquele componente com alguma outra coisa. E nesse caso ele consegue ter um client-side zerado, não precisa de nada no cliente, o componente já é entregue todo renderizado, finalizado de fato para o browser. Eles comentam que isso então vai te dar um pouco mais de otimização na hora da entrega realmente, né? Inclusive pode reduzir alguns processamentos. E ele também é meio experimental, então vocês têm que ir lá no Next Config e habilitar essa funcionalidade, tá? E para quem acompanha a gente, deve lembrar que há pouco tempo a gente falou sobre a aquisição do Frame.io pela Adobe. Frame.io é uma ferramenta que te permite ali acompanhar e validar vídeos, deixar comentários, marcar pontos no vídeo, né? É muito bom para quem trabalha com edição de vídeos. E a Adobe comprou ele há pouco tempo, inclusive por uma pequena bagatela, né? Alguns muito dinheiro ali. E agora saiu, então rolou um evento da Adobe, né? E nesse evento, o Max 2021, eles trouxeram várias novidades e entre elas eles trouxeram uma muito legal, que é o fato de que se tu atualizar aí, né, para a última versão do suporte que tu tem licenciado da Adobe, passa a ter acesso a uma versão online do Photoshop e do Illustrator, que roda diretamente no browser de fato, tá? Então eles trabalharam ali com compilações, né, com WebAssembly, etc, para trazer uma experiência do Photoshop e do Illustrator para dentro do browser, e inclusive tu consegue mandar um link disso para uma pessoa poder fazer pequenos ajustes, né, numa imagem que tu fez. Então se tu trabalhou numa imagem no teu Photoshop e tu quer mandar para alguém e dizer, o que tu acha disso aqui? Tu pode mandar o link dessa imagem, a pessoa vai abrir ela no Photoshop online, pode fazer alguns ajustes e te devolver depois, né? E isso é uma maneira de compartilhamento muito interessante que eles estão trazendo ali, que é realmente uma experiência, né, que a gente já tem na web em vários lugares, edição de documento compartilhado, até de código, a gente consegue editar código de forma compartilhada. Agora a Adobe tá trazendo isso para dentro de imagens, né? A Adobe costuma fazer softwares que são bastante profissionais, né, tem muita qualidade, e eu tô enxergando aqui provavelmente um movimento em que eles vão acabar migrando cada vez mais para a web, né? Já que eles estão trabalhando tudo muito com uma forma de licenças online, eu estou enxergando esse movimento talvez acontecendo, hein? Eles começarem a migrar, estão experimentando com essas funcionalidades agora na web, e daqui a pouco a gente vai ter versões, eu acredito, né? Pode ser um palpite, Felipe Nostradamus aqui, pode ser só um palpite, mas eu acredito que esse movimento deve estar acontecendo, eles estão fazendo experimentos para ver até onde eles conseguem ir, e daqui a pouco o pessoal consegue, quem sabe, desenvolver de fato com abas no navegador, ao invés de vários softwares abertos no computador. E se tu ainda não deu um like nesse vídeo,
agora é a hora, porque a gente tem um assunto muito relevante para trazer aqui, para discutir, tá? E inclusive eu vou pedir aqui para que tu entre nos comentários aqui abaixo e deixe a tua opinião sobre esse tema, tá? Sobre o que tu acha que é o futuro, sobre o que vem acontecendo até agora, se tu tem conseguido acompanhar, né? Dá um like aqui no vídeo, já se inscreve no canal se não tá inscrito também, aproveita para clicar naquele sininho, né? E aproveitem para divulgar bastante a gente nas redes sociais aqui, porque a gente tá sempre trazendo esses temas que são fundamentais da gente discutir. Qual é o tema da vez? O Facebook. Olha só, o Facebook tem enfrentado várias situações, são vários momentos difíceis que ele tem enfrentado ultimamente, né? Nos últimos anos, na verdade. Então eles já tiveram problemas ali, crise lá, né? Que o pessoal, com os whistleblowers, que eles chamam, né? Alguém levanta a mão lá, levanta uma bandeira e diz, ó, tem um problema aqui. Alguém diretamente de dentro da empresa. E já houve casos, assim, mais de uma vez, né? Em que alguém levantava lá uma bandeirinha e dizia, olha só, tem um problema sério aqui dentro dessa empresa, né, anonimamente, e a empresa tinha que responder por isso, acabava precisando se manifestar. Os acionistas, inclusive, sempre respondiam muito rápido, as ações da empresa sempre caíam rapidamente também, né, o que, claro, afeta diretamente nos investimentos que acontecem na própria empresa e planos dela para o futuro de expansão. E essa semana, o Facebook está anunciando, inclusive, que ele pretende mudar de nome. Olha só o nível que chegou, né? Então, resolveu chegar ao ponto de precisar mudar de nome para poder, talvez, tentar aliviar um pouco desse peso que tem na imagem deles, né, na figura Facebook que tem ultimamente. E esse é um assunto muito importante não só para o mercado, mas também para as comunidades, para os indivíduos que usam o Facebook, né? Todos nós conhecemos pessoas que utilizam muito o Facebook. Eu até tenho a minha conta, mas nunca mais entrei lá. E isso afeta também, inclusive, a forma como a própria internet, né, a web se desenvolve e se desmembra para o futuro, né? Então a gente tem aqui o que está acontecendo agora que está impactando mais o Facebook é que, como eu comentei, já houveram outros problemas antes, né? Problemas de alguém internamente reportar algum problema, problemas relacionados ali de diversidade ou alguma coisa relacionada à forma como eles lidam, né, com reportes seja de insegurança ou reportes de alguma coisa que está desequilibrando ou manipulando as massas, né? Utilização de fake news. Já ocorreu também, inclusive, problemas relacionados à forma como eles lidam com ads ou distribuem esses ads para a massa de usuários que eles têm, ou até a forma como eles contam os seus próprios usuários. E o que está acontecendo agora é que isso tudo está rolando ao mesmo tempo. É isso que está impactando mais o Facebook, né? E por isso que eles estão tendo que dar essa rebolada aí, inclusive pensando em mudar de nome. E eles anunciaram que vão mudar de nome até em uma semana. Enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, talvez já tenha acontecido. É uma coisa muito rápida, eles subitamente anunciaram e era para acontecer em uma semana. E mostra o quanto eles estão, pelo menos, enxergando a importância disso tudo que está acontecendo. Eles estão enxergando que realmente o buraco é lá embaixo, né? E aí a gente tem aqui vários problemas e, inclusive, estão pedindo para que o próprio Mark Zuckerberg vá de novo, né, ao Senado depor lá, dar explicações sobre tudo o que está rolando dentro do Facebook. E esses problemas vão desde, por exemplo, a forma que eles não conseguem eliminar as fake news em idiomas internacionais, então eles conseguem trabalhar forte em alguns idiomas, no idioma, na verdade, inglês, né, e eles fazem um trabalho forte ali de excluir muito conteúdo que tem lá que é fake, mas eles ainda assim não dão conta de todo o conteúdo fake que tem, e às vezes eles demoram um pouco para reagir, né, naquela época, durante as eleições, eles tiveram aquela postura, foram praticamente a única grande rede social que teve uma postura de dizer que não ia excluir certos conteúdos, e quando excluía era só quando era algo muito crítico e depois que já tinha feito muito estrago, né? E isso já começou a queimar muito o filme deles ali. E aí agora eles estão tentando virar a página, estão tentando anunciar que não, que a gente sempre fez isso tudo funcionar muito bem, que a gente sempre obedeceu às regras, né? Tem aqui um número que eu queria trazer, que é o número de pessoas que estão trabalhando envolvidas só nessa parte. O que acontece? O Facebook tem um problema sério ali, que eles têm tantos usuários, que eles já nem sabem mais quantos usuários eles têm. Então, uma das coisas que rolou essa semana foi, inclusive, que eles resolveram mudar a forma que eles contam os próprios usuários, onde agora eles estão separando usuários de Instagram com usuários de Facebook. Então, se tu utiliza os dois, tu pode estar sendo contado como duas pessoas, né, lá dentro da infraestrutura do Facebook. Por quê? Porque eles estão separando isso. A menos que tu vá diretamente lá nos settings e conecte as duas contas, eles vão sempre considerar que tu é duas pessoas, né? Isso de uma forma curiosa, inclusive muita gente questionou, até investidores questionaram, né? Como é que eu vou saber os números reais agora, né? E isso vai afetar com certeza métricas e com certeza vai afetar números de diversidade de usuários, etc. E eles comentaram que eles têm 40 mil pessoas trabalhando, 40 mil funcionários trabalhando só na parte de manter e de fazer validações e de segurança, etc. Então, e 15
1000 pessoas que estão só focadas em rever conteúdos. Então, esse é o problema que eu estava querendo trazer aqui. Como eles têm uma massa de usuário muito grande e uma fatia enorme dessa massa de usuários é fake, né? Uma fatia que são feitos de robôs ou apenas coisas automáticas que ficam repostando conteúdo que normalmente é fake. Eles não conseguem controlar esse tipo de coisa. E eles simplesmente não dão conta. Então, eles têm 15 mil funcionários focados só em fazer review de conteúdo e eles não dão conta. É muita coisa. E em especial quando a gente está falando aqui de outros idiomas. Então, tem muitos países por aí que acabam sendo afetados diretamente por causa disso, tá? Afeta a política, afeta a economia, afeta a forma que a sociedade lida com certas pessoas, justamente por causa da forma que o Facebook não consegue dar conta desse tipo de manifestação. O que dá a entender muitas vezes que talvez eles tenham um descaso relacionado a essas linguagens, né? Isso tudo soma a um outro problema do Facebook, que é o fato de developers estarem meio que abandonando a empresa. Então, para quem é dev, a forma como a empresa está lidando com esses problemas há tanto tempo está começando a ficar muito problemático, né? Então a empresa acabou ficando menos atrativa para quem é dev, para as pessoas que desenvolvem, e portanto eles estão perdendo muito talento. Muita gente que é boa está saindo do Facebook, ou muita gente que eles estão tentando contratar, eles não estão conseguindo. Inclusive acontecem manifestações, né, que um grupo enorme de pessoas saem numa tacada só. Então isso dificulta ainda mais na hora de criar ferramentas que automatizem esse filtro. Então eles estão tendo realmente que contar muito com pessoas para validar, e isso claro que não escala, né? Claro que é um problema muito sério. E aí eles estão precisando agora revisar várias formas como eles estão fazendo revisões automáticas, investimentos que eles estão fazendo, quem sabe contratar muito mais gente justamente focado só nisso, e vão ter que responder inclusive para a forma como eles vinham tratando esses problemas aí até agora. O Facebook, é claro, se manifestou de várias maneiras, né, anunciando ali que sim, eles cuidam disso, que são mentiras que estão rolando lá de dentro da empresa, mas claro que isso aí é tudo muito questionável, né? Claro que eles iriam dizer que são mentiras essas coisas. Então a gente tem que ficar acompanhando muito ali. E a gente sabe que inclusive aqui no Brasil o próprio Facebook foi responsável, né, pela inundação de fake news que rolou. E inclusive várias fake news que aconteciam no WhatsApp, que também pertence ao Facebook, começavam com postagens, né? Ou links para vídeos do Facebook, etc. Então a gente sabe que o problema é sério, a gente sabe o quanto isso impacta o Brasil até hoje. A gente sempre conhece aquelas pessoas que postam coisas absurdas aí, né? Não vou nem citar aqui, sei lá, a possibilidade da vacina da AIDS, né? Pelo amor de Deus. Então a gente tem muita coisa que é absurda e que estão rolando graças a essas empresas. Então são coisas que a gente fica abismado às vezes, né? Muitas dessas coisas deveriam ser barradas automaticamente, o que não foi deveria ser barrado por pessoas. Vou citar um exemplo que é trazido aqui, inclusive, na matéria que está linkada aqui, tá? Que é o fato de um cartel no México ter uma página no Facebook, fazer várias postagens e, inclusive, algumas delas tinham pessoas decapitadas nas imagens que eles postavam. E o Facebook ia lá e derrubava, mas demorava muito para derrubar esse tipo de coisa. E aí eles tinham, inclusive, uma sigla que eles utilizavam para chamar, contratar pessoas, né, para dentro do seu grupo. E também isso poderia ser facilmente bloqueado, né, e automaticamente, inclusive. Mas o Facebook também sempre demorou muito para ter esse tipo de resposta. Então isso tudo é muito questionável mesmo, e eles certamente vão ter que responder por isso, além de trabalhar forte na imagem deles, que está realmente em queda livre nos últimos tempos, e vão ter que pensar em como se revender, talvez até mesmo para os próprios acionistas. Então é por isso que eu quero que tu deixe o teu comentário aqui, tá? Qual é a tua opinião? Vocês ainda usam o Facebook? Se usam, qual é a experiência? Acham que ele está indo numa boa direção? Qual o nível de decepção que vocês têm da forma como ele lida com as sociedades, né? A maior rede social do mundo, perdida inclusive na hora de contar quantos usuários tem. Qual a experiência que vocês têm com isso e a opinião, né? Que acham que vai rolar aí do futuro? Diz pra nós aqui nos comentários, que eu tenho certeza que tem muito pano pra manga nesse assunto. Agora eu vou falar um pouquinho de código aqui, tá? Agora que vocês já deram like no vídeo, já curtiram tudo que está acontecendo aqui, vou falar de código também. Um código justamente sobre Native HTML Tabs. Então, tabs, abas, nativas no HTML. Eu acho isso muito legal, essa é uma discussão antiga. O pessoal já vem trazendo isso há muito tempo e pensando qual é a melhor maneira de fazer, qual é a forma mais prática, a forma mais acessível. Uma das coisas que o pessoal sempre trouxe foi a ideia de ter um tabs e dentro ter um tab e um tab panel, para poder conectar as coisas, certo? Mas aí o pessoal está trazendo esse artigo aqui justamente a possibilidade de usar uma outra abordagem completamente diferente. Eu achei bem curiosa, eu ainda não consegui digerir o suficiente para dizer se eu gosto ou não gosto dessa abordagem, tá? Mas eles comentaram que tem várias vantagens relacionadas a isso, tá? E entre elas a simplicidade na hora de utilizar. Eles comentam inclusive que quem está acostumado a usar com jQuery, a forma que o pessoal costumava usar em várias ferramentas lá, vários plugins, né? Ficou muito parecido. Então como é que consiste disso? Eles criariam um novo elemento chamado Spicy Sections. Olha só. E aí essa tag Spicy Sections teria uma estrutura interna que consiste de um H, algum header, que seria a aba, e aí todo o conteúdo que tiver abaixo é o conteúdo que vai dentro do painel desta aba e até o próximo header. Então se tem ali um H2, aba 1, essa vai ser a tab, né? E aí qualquer coisa que tiver abaixo, div, spam, o que tiver abaixo vai ser o conteúdo. Daí tu tem depois um outro H2 que é
tab 2. E aí tu vai ter a outra aba, tudo que tiver abaixo dela é o conteúdo desta outra aba. Realmente fica muito simples, né? E tu olha, fica semântico, inclusive para leitores de tela, etc. Mas tem que ver o quanto a gente consegue se acostumar com a ideia. E esse Spice Section certamente é um nome que eles ainda vão discutir, né? Vão trazer para discussão. E é interessante também que eles trazem um suporte ao CSS, algumas coisas no CSS, né? Que inclusive traz ali o que eles chamam de affordances. E aí tu consegue utilizar ali o screen para fazer certas comparações e aí tu trabalha com a responsividade da tua página. Então tu consegue dizer, eu quero que essa aba esteja colapsada, né? Ou que seja um tab bar baseado na responsividade da tela. Se ela é uma tela grande, tela pequena, como é que essas abas vão se comportar. Achei interessante a abordagem. É legal quando alguém vem pensando numa coisa tão diferente, trazem uma oferta tão diferente do que todo mundo já vinha trabalhando, já vinha pensando, né? E aí eles deem uma olhada ali, né? Vejam o que vocês acham dessas vantagens que eles estão cadastrando lá. Pensem nos use cases. O que eles estão fazendo agora é justamente levantar use cases, né? O que a gente vai utilizar disso? Tem alguma coisa que de repente se torne um impeditivo? Se eu quero fazer isso aqui, eu não consigo utilizando esse Spice Elements. Tem alguma limitação assim? Deixa nos comentários aqui. Inclusive, quem sabe, se tu encontrar um problema ali, envia pra eles lá, que isso aqui é bem relevante, tá? É justamente o momento em que a comunidade consegue influenciar na forma como as linguagens evoluem. E eu me sinto até mal aqui, repetindo toda vez, né? Mas a gente tem as invasões da semana, né? Os vazamentos da semana. Toda semana tem alguma coisa. E dessa vez rolou um problema bem sério, de novo, relacionado ao ecossistema do NPM lá. Que é o quê? Um pacote NPM que era muito popular, foi invadido e estava distribuindo um código que minerava criptomoedas. Olha só que louco, ele era um malware que minerava criptomoedas. O pacote em questão era o UA Parser. Ele é um parser que justamente pegava o quê? Os dados da máquina do usuário. Então ele conseguia fazer um parsing ali do sistema operacional, do CPU, do browser, né? Todos os detalhes que a máquina do usuário conseguia trabalhar. E aí ele fazia justamente um parsing disso tudo, te entregava ali objetos e métodos, né, que tu poderia trabalhar lidando com isso. E o que rolou com ele? Foi que alguém conseguiu roubar então a conta, né, de um dos principais publishers dessa biblioteca, e eles fizeram 3 posts, né, 3 updates dessa biblioteca com código malicioso. Foi a versão 07.29, a versão 08 e a versão 1.0 dela. Então essas 3 versões estão com código malicioso. Se vocês estão usando, verifiquem imediatamente, tá? E não basta remover ela, porque ela tem acesso ao seu sistema operacional inteiro. Então se vocês estavam utilizando, descobriram que estavam utilizando essa biblioteca nessas versões, vocês precisam sim renovar todas as chaves SSH de vocês precisam sim renovar todas as senhas, fazer ali, né, um rotate de todas as senhas que vocês tinham salvas na máquina, porque está tudo em risco, tá? Tudo foi comprometido. Então o que eles comentam aqui muito é isso, se tu tem isso rodando num servidor em especial, né, revalida tudo lá, porque tudo foi posto em risco enquanto tu estava utilizando uma dessas 3 versões. Repito, 0729, 08 ou 1.0 do UA Parser JS. E é complicado porque isso aí acaba inclusive mostrando a fragilidade do ecossistema do Node, né? Não é a primeira vez e eu acredito que não será a última também que esse tipo de coisa acontece. Então essa aqui era uma daquelas ferramentas que tinham mais de 6 milhões de downloads por semana. Então pensa no número de pessoas que foram atingidas, né, impactadas por esse problema, que foi basicamente alguém invadindo a conta de um usuário para poder fazer a publicação dessas novas versões ali. Então realmente é um problema que a gente tem que estar sempre monitorando. Ainda bem que a comunidade consegue detectar relativamente rápido, mas ainda assim o impacto é muito grande. E tem também um post aqui do Twitter que eu tô trazendo pra vocês. Não é um post no Twitter, é um post do Twitter, né? A equipe técnica do Twitter fez uma postagem lá no GitHub deles, onde eles estão falando justamente sobre uma movimentação que eles fizeram agora para trazer a API GraphQL deles para uma nova ferramenta que é o GraphQL Java. E o motivo deles, inclusive, é um motivo que eu achei pessoalmente muito curioso, porque provavelmente eu tenho algum tipo de viés na cabeça aqui, que foi a questão da performance. Quando alguém fala sobre Java, pra mim, performance normalmente é a última coisa que me vem à cabeça, né? E eles comentaram que eles tiveram uma evolução muito grande, inclusive ali com 35% de redução de uso de processador por causa dessa migração, né? Onde 8 engenheiros trabalharam por 6 meses para poder fazer funcionar para fazer toda a migração ali, em especial dos geradores dos esquemas de GraphQL deles. A API deles é gigantesca, eles comentam que tem mais de 1000 tipos de objeto, são mais de 100 tipos de input e mais de 300 campos de mutation, né? Então realmente é uma parafernália que eles têm lá, não é uma migração trivial que eles têm que fazer. Daí eu queria trazer para vocês até um dos números que eles falam aqui, que eu achei um absurdo, tá? Quando eu tô escrevendo uma query em GraphQL, e essa minha query tem ali em torno de, 300 linhas, eu já começo a me sentir meio culpado, penso, tô fazendo alguma coisa errada aqui, né, não tá ideal. Até me diz aí nos comentários qual foi a maior query GraphQL que tu já escreveu. Tenho certeza que não bate o recorde dessa daqui. Eles comentam que uma das queries mais executadas, mais frequentemente executadas deles, tem 2.500 linhas de código, a query, e ela retorna 50 mil campos
por request. Então esse é o tamanho do pepino que eles tinham que descascar lá, né? É realmente o problema lá, com certeza eles acabavam tendo um load muito grande de CPUs, com certeza eles tinham uma demanda muito grande de hardware, né? E fizeram essa migração. E daí resolveram escrever esse artigo aqui, em que eles estão até respondendo vários comentários que a galera foi deixando no próprio GitHub lá deles, esclarecendo algumas dúvidas que o pessoal tava, né? Pessoalmente eu achei muito contra-intuitivo isso, mas é muito legal. Eles fizeram os testes e viram que realmente funcionava e fizeram a migração ali ao longo de 6 meses e agora já tá rodando. Já fazem algumas semanas que o Twitter está entregando de fato toda a API GraphQL deles utilizando o GraphQL Java. E a gente está trazendo aqui também um anúncio da comunidade. O Felipe Regazio está fazendo um anúncio ali de um site novo que ele lançou, que é o cvkeep.com, que é um site onde tu pode entrar lá e cadastrar o teu CV, né, teu currículo, e deixar ele sempre atualizadinho ali, mandar ele como link para as pessoas. E foi feito pela comunidade mesmo, é bem legal. Eu aconselho vocês a irem lá, testarem, dar uma olhada e já mandar feedback para ele. E claro, aumentar aí essa base de pessoas, que quanto mais pessoas, mais relevante a ferramenta vai ficando. E a gente está linkando também aqui para vocês um vídeo muito legal que é do Scott Hanselman, onde ele traz maneiras que tu pode otimizar ali o teu terminal, o prompt do terminal no Windows 11. Pessoalmente eu sempre tive muito ódio do terminal no Windows, mas eu sei que ele melhorou bastante nos últimos tempos aí, né? Mas até lá o Windows 7, o Windows, sei lá, Vista, nem lembro quais agora, ele tinha um terminal que era horroroso, assim. E agora realmente ele tem tido muito mais potencial. E justamente o Scott está trazendo aqui um vídeo onde o vídeo tem mais de 50 minutos só de dicas relacionadas a maneiras que tu pode então otimizar o teu terminal, personalizar o teu terminal dentro do Windows. Isso é legal porque realmente quem é dev normalmente tem alguma certa discriminação com o terminal no Windows, né? Porque ele ficou por muito tempo com vários problemas. E aí, várias limitações, inclusive, né? E aí agora eles estão justamente tentando mitigar esse problema e trazer, ó, não, dá pra fazer. Sabe isso aqui que tu quer? Quer colocar cores? Quer colocar a setinha? Quer mostrar qual é a branch que tu tá rodando agora na tua PS1? Então beleza, tu consegue ir fazendo várias dessas coisas ali dentro do terminal hoje no Windows 11, que até eu nem sabia que algumas delas dava, né? Mas é bem interessante esse vídeo dele com essas dicas. Se vocês são usuários do Windows, deixa no comentário aqui também para eu saber o que vocês estão achando da experiência aí nas novas versões do Windows e os novos suportes que eles estão trazendo. E para finalizar, chegou aquela hora que eu sei que todos estavam aguardando, que é a hora da frase da semana, onde eu tento ser um pouco mais filosófico aqui, vamos ver se eu consigo, né, fazer isso aqui funcionar. E a frase é de Björn Strautstrup, não é um nome simples de pronunciar, mas a frase é bem inteligente. E a frase é a seguinte: sempre desejei que meu computador fosse tão fácil de usar quanto o meu telefone. E o meu desejo se tornou realidade, porque agora eu não consigo mais descobrir como usar o meu telefone. Pois é, eu até vejo pessoalmente um movimento bem engraçado disso, né? Que antigamente usar o telefone era uma maneira muito desconfortável, né? Porque tu tinha as teclas, os botões, ou uma tela fixa, né? Que não tinha muitas opções de manipular, e o computador tu tinha muito mais poder. E aí o telefone foi invertendo isso aí, e hoje é muito mais intuitivo tu pegar um celular, tocar no ícone e a tela muda, se adapta, o teclado se adapta a ti. Ficou muito mais intuitivo, né? Só que a gente, como todas as ondas, acabou acontecendo que muitas coisas da interface acabam ficando de novo não tão intuitiva. E aí o pessoal acabou trazendo, às vezes, muitas dependências, inclusive, de páginas que a gente trabalha, né? Algumas apps que são instaladas, algumas apps que exploram certas coisas que tu não sabe o que tá rolando ali por trás. Então acabou ficando mais complicado de usar, em muitos casos, o telefone, que era algo que tinha vantagem, justamente, de ser bastante intuitivo. Deixa nos comentários o que tu achou dessa frase. E é com isso que eu agradeço vocês, então. Lembro que também tá rolando aí, né? Pra quem tá assistindo isso aqui no YouTube, tem que se inscrever no nosso canal. Pra quem não tá assistindo no YouTube, deve estar escutando isso no nosso podcast. Então já aproveita e se inscreve no podcast aí. Se tu tá no YouTube, já aproveita e se inscreve no podcast também pra conhecer. Daí, de repente, tá fazendo uma academia, tá dirigindo pro trabalho e tá escutando tudo que a gente tá trazendo de novidades pra vocês todas as semanas, né? De novo, fica a dica. Quem quiser entrar lá na Brasil JS e assistir a todo o evento, ainda dá. Tem que dar uma corridinha pra não perder, mas ainda tá lá o conteúdo. E espero vê-los aí muito em breve, né? Muito obrigado por terem assistido, pelo like, pelos comentários, por se inscreverem e por divulgarem esse vídeo que foi a Weekly 405. Nos vemos em breve.